Nomeei o título dessa mensagem, o texto que serve de base para o nosso ministro Éder. Fiquei pensando que poderia fazer um acréscimo. Amar sem parar na família. Porque eu confesso aos irmãos que, para mim, é inevitável, sempre que tenho oportunidade, enfatizar a família. Mas todos nós, irmãos, eu tenho certeza disso, todos nós aqui, hoje, reunidos, desejamos amar com uma qualidade superior. Desejamos amar mais. Desejamos amar sem barreiras. Desejamos amar continuamente. Mas é impressionante como, talvez, em algum momento, nós tenhamos sido traídos com uma compreensão equivocada de que é impossível. Eu me lembro que, durante muito tempo, eu entendi que o Sermão do Monte era Jesus querendo dizer que viver daquela forma, com aquele nível ético no seu reino, era impossível. Ele estava querendo só provar que só na dependência de Deus. Mas eu creio que a gente pode ter uma outra compreensão que é mais próxima da verdade. É que, sim, é impossível para nós, mas é possível na dependência de Deus. Amar é possível como um milagre que Deus realiza através da nossa vida. Então, é possível que você ame no seu casamento, na relação com seu filho, com uma qualidade sobrenatural. E ame de forma contínua, sem barreiras, com o amor incondicional de Deus, que pode impactar, que pode transformar, que pode revolucionar as suas relações familiares. Quero pedir que você coloque-se de pé mais uma vez, para lermos Mateus capítulo 5, só durante o tempo da leitura desse texto, depois você poderá ficar à vontade de se sentar e acompanhar a mensagem. Mateus 5, 38 a 48. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que der demanda contigo e tirar-lhe a túnica, ou tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, e fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Deus nos abençoe a leitura e a compreensão dessa palavra. Podeis assentar. O chamado Sermão do Monte é o primeiro discurso de Jesus, o primeiro de 5, porque Mateus tem a intenção de apresentar Jesus como o novo Moisés. Então são 5 discursos, assim como Moisés entregou para a nação de Israel 5 livros. E nesse primeiro discurso, o Senhor Jesus está apresentando a sua posição, está se posicionando diante da lei. E nós vamos perceber, através dessa fórmula que é usada, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, que ele está levando os seus discípulos a uma compreensão da lei de forma radical e profunda.
com a intenção de eliminar as tradições, as interpretações, as influências, principalmente de um grupo, os fariseus. Então, assim como Moisés estava no Monte Sinai, agora Jesus está numa encosta, em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, e ele está se posicionando como o próprio Deus, dizendo: eu, porém, vos digo. E no versículo 38, ele começa essa parte do sermão no confronto com a interpretação que era dada da lei. Nós vemos no versículo 28, Jesus repetindo a lex talionis, a lei de Talião. Essa lei, para ser praticada naquele tempo, já era um desafio tremendo. Apenas controlar a sede de vingança, o impulso violento, já era um desafio. Porque foi assim que Moisés, orientado pelo Senhor, instituiu essa lei. Mas imagine que num período de dominação romana, com opressão, com pobreza, com fome, com violência, controlar essa retaliação, essa resposta violenta já era um desafio. Nós vemos aqui algumas práticas dessa lei que todos nós conhecemos, dar o outro lado da face, caminhar a segunda milha, mas isso num contexto onde a pessoa está sendo provada tremendamente, porque ela está sofrendo opressão, ela está sofrendo violência. Então, ela precisaria cumprir a lei do Senhor, que era uma providência de Deus através de Moisés para controlar a violência. Porque antes dessa lei, ou sem a observância dessa lei, era a justiça com as próprias mãos. Então, para controlar, matou um, mate apenas um. Feriu a mão, fira apenas a mão. Matou um animal, retire apenas um animal. Era uma forma de controlar o impulso da vingança. Era uma proibição para uma violência excessiva. Mas a tradição dos fariseus, especialmente dos fariseus, estava transformando essa proibição numa permissão para manter no coração o espírito de vingança. E o que Jesus está dizendo agora é o seguinte: essa lei é uma providência de Deus, mas vocês estão usando a lei para que nos seus corações vocês acolham essa sede de vingança. Ou seja, eu não posso matar, mas eu vou até o limite da lei. Eu só não vou além porque não é permitido. Aí quando Jesus disse: se alguém lhe ferir no rosto, dê o outro lado, ele está dizendo: e o seu coração, como é que está? Você está cumprindo a lei com que motivação? É esse o espírito da lei que é instituída por Jesus nesse seu primeiro discurso. Porque depois nós vamos ver isso de forma mais explícita. No versículo 43, ele diz: amarás o teu inimigo. Então é muito mais do que observar a lei. A questão é qual é a sua disposição interior. Como é que está o seu coração? A questão é se você está fazendo por amor ou apenas para não ser punido com o excesso de violência na resposta à ofensa que você sofreu. Jesus também está, obviamente, confrontando a tradição, que acrescentou algo que não está em nenhum lugar. Eu pude constatar, meus irmãos, nos comentaristas que eu li, todos em consenso dizem: essa expressão, odiarás o teu inimigo, não está no Antigo Testamento. É uma invenção da tradição dos anciãos, dos fariseus. Jesus, então, está purificando. Ele está dizendo: isso aqui não faz parte da ordem que Deus deu. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está levando os seus discípulos e a multidão a ir além da justiça dos fariseus. Veja o versículo 20. O versículo 20 do capítulo 5 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como é que excede a justiça dos fariseus? Com amor. É isso que Jesus quer dizer. O amor vai levar você a exercer uma justiça que vai muito além da tradição dos escribas e fariseus. Por quê? Porque a justiça dos fariseus era baseada no esforço, no mérito, na recompensa, na retribuição.
Era fazer o dever esperando uma resposta. A motivação não era pura. Por isso que ele vai nos levar até o versículo 48 e nos colocar diante do outro lado, do extremo. Você deve exceder a justiça dos escribas e fariseus e você deve assumir um outro padrão. Qual é o padrão? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Não se limite apenas a um sistema humano. Não se limite apenas ao que está estabelecido na lei. O seu padrão é o padrão da perfeição de Deus. E como nós podemos ler no texto paralelo em Lucas capítulo 6, versículo 36, ele está se referindo à perfeição de Deus, não de uma forma abstrata, como um dos seus atributos, mas na sua misericórdia, no seu coração misericordioso. Veja o que diz Lucas 6, 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o Pai, o vosso Pai. Então a perfeição aqui é a perfeição na misericórdia, no amor exercido nos relacionamentos. É por isso que Jesus aqui, nesse sermão, está nos dizendo, meus irmãos, que é possível amar nesse padrão. Como é possível? A partir do relacionamento com Ele. E essa é a mensagem do Novo Testamento. Ele é o mediador do nosso relacionamento com Deus, mas é também o mediador do nosso relacionamento interpessoal. Veja o que diz o versículo 17 do capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Ele veio cumprir. E John Stott tem uma explicação que é definitiva. Ele diz que a palavra cumprir aí significa preencher. Então Jesus, em sua vida, na sua ética, no seu compromisso, ele preencheu o que faltava na lei, porque a lei apenas indicava o caminho. A lei apenas revelava o pecado. A lei apenas apresentava a exigência divina. Mas Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Por isso ele enviou o seu filho justo, ou seja, que cumpriu a lei. Então, através do relacionamento com Jesus, nós podemos cumprir a lei de Deus. Como foi que Jesus viveu? Com uma dedicação total a Deus e um amor radical pelo próximo. Esse é o resumo do modelo de Jesus. Se eu me dedico totalmente a Deus, o meu relacionamento com Deus me capacita para amar radicalmente o próximo, inclusive o meu inimigo. O que nós estamos entendendo, então, nessa passagem que nós vemos, meus irmãos, é que aqui estamos diante da ética do reino de Deus. E Jesus, então, está mostrando que essa ética supera a lei de Moisés e exige de nós não apenas o abandono da vingança, da violência, que é própria do coração humano, desde Noé, quando a imaginação do pensamento do coração humano, diz lá o capítulo 6, versículo 5, era amar continuamente. Não só controlar isso, não só abandonar esse tipo de justiça retributiva, mas, na dependência de Deus, amar com o amor perfeito de Deus, que Ele disponibiliza a nós. Em quem? No seu Filho amado Jesus. Não foi assim que Deus fez? Ele disse no batismo de Jesus, alguns capítulos antes aqui, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Paulo vai dizer, depois que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor. Nós podemos, meus irmãos, diante desse manifesto de Jesus, dessa revelação de que Jesus é Deus, e Ele pode então estabelecer o verdadeiro sentido da lei, nós podemos, capacitados pela graça de Deus, como discípulos de Jesus, amar sem distinção e de forma contínua. Na dependência de Deus, nós podemos amar sem distinção e de forma contínua. Podemos amar sem parar. Mas antes, nós precisamos reconhecer que esse amor contínuo é impossível sem a total dependência de Deus. É impossível para um marido amar continuamente a esposa, mesmo quando ela se indispõe
ou não agradece, ou não retribui o seu esforço ou a entrega do seu serviço. É possível amar um filho mesmo quando ele é ingrato e rebelde? Por nós mesmos, não. Mas na dependência total de Deus é possível. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo: amai. Amai os nossos inimigos. Se o próprio Deus está dizendo, ame, Ele, como um Deus justo, não nos daria uma ordem impossível de ser cumprida. Antes, pelo contrário, Ele nos capacitaria previamente, uma graça que poderiam chamar de preveniente, para que fosse possível, então, compartilhar o amor recebido dele. Aqui, meus irmãos, está o Senhor Jesus dizendo que é possível na dependência de Deus, mas sem a dependência de Deus, não. Como assim? É possível amar o inimigo? Aquele que lhe fere o rosto. Aqui a imagem é de uma bofetada em um dos lados, do lado direito, e por ser o lado direito, talvez a imagem seja de uma agressão com essa parte da mão, parte de trás. E mais do que uma agressão física, aqui é uma desonra pública. Poucos gestos na cultura de Israel nesse tempo eram tão humilhantes como ferir a face. Eu nunca recebi um tapa no rosto, mas eu imagino que deve ser algo terrível. E Jesus está dizendo, se você for desonrado dessa forma, ofereça o outro lado. Como é que é possível isso, irmãos? Se for depender apenas da nossa carne. Antes de sofrer agressão, a gente já está levantando aquela tese que as nações usam na guerra. Se defender, atacar preventivamente, né? O país vai lá e lança um míssil e diz, não, nós estamos nos defendendo. Mas não houve nem agressão ainda, não, mas é uma defesa. A gente está dizendo que a gente tem poder para revidar, impedir que eles avancem. Essa é a natureza humana. Mas Jesus disse, se alguém demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A capa não, porque a capa era um instrumento não só de vestimento, mas de proteção no frio. Servia de cobertor também. E o israelita tinha o direito de ser preservado, pelo menos na capa. Mas Jesus está dizendo, olha, se tiraram a túnica, ou seja, a parte interior, se lhe expuseram assim a vergonha pública, deixa que essa injustiça seja manifesta. Porque aqui, meus irmãos, há, dentro da compreensão ética de Jesus, também uma denúncia. Quando você não revida, quando você não retribui, você está manifestando que sofreu aquela injustiça. E servindo de prova contra aquele que lhe agrediu. Mas Jesus está dizendo que eu devo ir além apenas de fazer isso porque a lei exige. Ele está dizendo, se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ah, não, aqui não. Como assim? Porque aqui, meus irmãos, não é mais uma questão do relacionamento pessoal. Aqui é um soldado romano obrigando um judeu daquele tempo a carregar cargas, a participar daquele transporte de alguns insumos para aquela região. E ele está dizendo para um judeu, obrigado a andar 1 milha, andar 2. Para um romano, o judeu odiava o romano. O que é que Jesus está querendo nos mostrar, meus irmãos? Ele está querendo que a nossa natureza caída seja revelada. Ele está querendo que haja um flagrante, não da injustiça apenas. Uma denúncia, não apenas do outro, mas da minha natureza. O quanto eu faria muito mais mal a quem me feriu se não fossem as barreiras sociais, psicológicas, se não fossem as convenções humanas, se não tivesse uma câmera me vigiando, se não tivesse num grande Big Brother, porque hoje parece que a gente está sendo vigiado todo o tempo.
O que eu faria se eu tivesse a oportunidade de dar vazão à minha carne? É isso que Jesus está nos mostrando. Que é impossível amar se não for na dependência total de Deus. Há um confronto aqui, há um sistema, meus irmãos, do qual muitas vezes nós somos seduzidos a participar. E Joaquim Jeremias, que pesquisou a vida naquela região do mundo, e ele mesmo, inclusive arqueólogo, descobriu muita coisa, ele disse de uma forma muito contundente que o sistema religioso farisaico, o judaísmo farisaico, era baseado no esforço e no mérito, na retribuição, na recompensa. E que Jesus estava então confrontando essa religião do mérito. E qual é o confronto que Jesus propõe? Dependa de Deus para amar. Dependa de Deus para viver de acordo com o padrão de Deus. O que é que Jesus está propondo, meus irmãos, para nós? Reconheçamos então que a nossa natureza caída é violenta. Reconheçamos então que no nosso casamento ou na nossa família, mesmo numa relação afetiva tão profunda, nós ainda assim seremos vítima desse sistema de deixa eu ver se alguém vai me reconhecer, deixa eu ver se eu vou ser elogiado, deixa eu ver se alguém vai agradecer, para que eu possa então continuar servindo, amando. Jesus está dizendo não. Se depender de você, você não é capaz de amar sem barreiras. Amar sem esperar nada em troca. Amar sem retribuição. Por isso você precisa se humilhar. E o que ele propõe está no capítulo 5 mesmo, no versículo 3, e nós já fizemos menção desse versículo aqui em outro momento. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que se fazem pobres espiritualmente na presença de Deus. Mas é interessante que antes de destacar a expressão pobre de espírito, dessa vez a leitura do texto me levou a um novo olhar sobre a expressão bem-aventurado, que é traduzido como bendito ou feliz, mas que pode significar também marchar, conduzir em uma linha reta. E a ideia é uma bênção para caminhar. Foi abençoado para caminhar, de acordo com esse padrão ético, aqueles que são humildes de espírito. Receberam a bênção divina para cumprir as exigências éticas do reino de Deus. Quem primeiro se faz pobre de espírito. Aí a expressão pobre de espírito faz mais sentido. Porque pobre aqui pode ser, segundo alguns comentaristas, uma referência a um aramaico, uma palavra que significa aquele que se curva, aquele que se humilha diante de Deus. Porque o início do amor é a humildade. Porque para amar o inimigo, em primeiro lugar, eu preciso ser pobre de espírito, ser capacitado por Deus para isso. É impossível obedecer sem depender. É isso que Jesus está dizendo. É impossível amar sem ser humilde, porque o amor começa na humildade. Nós precisamos reconhecer a nossa natureza caída. E eu me lembro disso através daquilo que pode ser até uma anedota. Lá vou eu contar a história do sul da Bahia, na década de 80. É porque quando eu estava na igreja nessa época, eu ouvia dos irmãos assim: eu sou cristão, mas meu facão não. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, isso é coisa lá da Bahia. Eu sou cristão, mas meu facão não. Ou seja, eu sou cristão, eu aderi a uma religião, eu sigo determinados preceitos, mas não me provoca não. Não pisa no meu calo não. Não vem não que tem. E as pessoas diziam isso com orgulho. Como se fosse assim, não, mas eu não posso permitir a injustiça. Eu não posso deixar barato também não, senão vão montar no meu pescoço. Vão me humilhar. Como assim, irmãos? Mas isso é coisa lá de Tamari, né? Do sul da Bahia, não. Mas em São Paulo também eu ouvi dizer que até em debate eleitoral tem cadeirada. E a gente assiste e fica escandalizado. Eu mesmo fico imaginando que a gente, se não já chegou, está perto do fim da política. Porque nem num debate mais de ideias é possível controlar. Mas, meus irmãos, sabe qual é, de fato, a constatação que o texto bíblico nos mostra?
é que eu seria capaz de usar o facão. Eu seria capaz de dar a cadeirada, se dependesse só da minha natureza. Eu não sou melhor do que aquele irmão que diz, eu sou cristão, mas meu facão não. Eu posso não dizer, mas eu sei que lá no fundo, em algumas situações, sendo provado talvez, o velho homem, o Adão, possa se manifestar. E aí vem cadeirada. E aí vem a ira extravasada, que já não cumpre mais a lei, muito menos o amor. Ah, meus irmãos, nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa incapacidade de produzir e de manter o amor fluindo, mas também na nossa família. De continuar servindo, de continuar oferecendo de nós, inclusive nos relacionamentos familiares. Mas o texto prossegue, meus irmãos, nos dizendo que se, de um lado, nós precisamos reconhecer a nossa natureza caída e que, se dependesse de nós, seria impossível. Por outro lado, o Senhor Jesus diz que a graça de Deus nos capacita a amar sem barreiras. Olha só o que diz o versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aí explica o que é que o Pai Celeste é e como ele age e como ele vive. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e ímpios. Ele ama sem distinção e sem barreiras. Nós estamos clamando por chuva em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. E semana passada foi interessante, estava conversando com uma pessoa no elevador, e aí eu disse, que bom que choveu, né? Porque quando a gente está sem assunto no elevador, a gente fala da chuva, fala do sol, né? Que bom que choveu, né? Aí a vizinha disse assim, aqui não choveu. Porque lá, na Cidade Nova, não choveu. Aqui no Barro Preto choveu. E algumas regiões da cidade sim, outras não. Será que é porque Deus viu que lá na Cidade Nova não tem justos, né? Aqui tinha mais, porque a igreja estava reunida. Veja, meus irmãos, se Deus agisse de acordo com esses critérios, mas o amor de Deus é automotivado. O amor de Deus é espontâneo. Deus ama porque amar é a sua natureza. É como diz o teólogo Gustav Aulen, teólogo luterano da Suécia. Ele disse que o amor está na natureza de Deus. Reverberando a ênfase de Lutero de que Deus é amor, porque é o que nós lemos hoje aqui na palavra de Deus. Deus é amor. Então, quando Deus ama, Ele está dando vazão apenas à sua própria natureza. É natural a Deus amar. E esse seu amor é automotivado. Esse seu amor é espontâneo. E Deus, então, quer fazer o bem, mesmo aqueles que são injustos, mesmo aqueles que são maus, demonstrando a sua graça, a graça comum, que é preservando a vida daquele que inclusive blasfema contra ele, dando chance, dando oportunidade para que haja uma transformação na sua vida. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus também está nos dizendo que nós podemos confiar no amor de Deus. Esse amor que não para de fluir. A imagem aqui, que talvez seja mais fácil para nós guardarmos, e eu uso porque é melhor para compreender, é como um pequeno riacho que tem o seu leito, que tem o seu curso, mas que vai atravessando as pedras. E vão surgindo pedras no caminho, mas ele vai driblando, ele vai passando, e ele vai fluindo. E aquele veio de água não para de jorrar, não para de fluir, mesmo com as barreiras que vão surgindo. A ideia do amor de Deus é que existem sim barreiras na adoração a Deus, barreira no cumprimento da lei de Deus, na moralidade exigida por Deus, mas Deus continua amando e esse rio continua fluindo. Mas nós, nossos relacionamentos, muitas vezes nos vemos diante de barreiras que podem, inclusive, estancar esse curso da água durante um tempo, durante muito tempo.
Mas, meus irmãos, quando Jesus nos mostra que o padrão é o amor perfeito de Deus e que esse amor ultrapassa as barreiras, a confiança total nesse amor, como pobres de espírito, como aqueles que recebem essa bênção de Deus para esse caminho do aperfeiçoamento do amor, nós podemos amar sem parar em nossa família. Pense comigo agora. Por que o amor parou no relacionamento com seu filho, por exemplo? Qual foi a barreira? Porque você se sentiu desonrado, pai? Ou filho, você sentiu que o seu pai teve má vontade em satisfazer uma necessidade? Estava ali, patente. E isso foi se acumulando e de repente você tem uma barragem inteira, uma contenção desse fluido amor de Deus na família. O que é que vem depois desse estancar do amor, dessa interrupção do fluxo do amor? Pecado, distanciamento dos corações, ódio, barreiras nos relacionamentos familiares. Mas Jesus, nessa noite, meus irmãos, está nos chamando a assumirmos um padrão. O padrão do amor perfeito de Deus. Olha o que ele está dizendo. Portanto, versículo 48. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai celeste. Não use o padrão humano. Isso os publicanos fazem muito bem. Isso os gentios fazem. Mas vocês devem caminhar abençoados por Deus na direção de um alvo, que é um amor aperfeiçoado. O amor que vocês recebem do relacionamento com Deus. E essa identificação, meus irmãos, nos torna parecidos com Deus. O versículo que nós lemos anteriormente, o 45, diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Não é uma condição para se tornar filho. É que cada vez mais, quando vivemos de acordo com esse padrão, nós vamos nos identificando com Deus. E Deus vai se revelando através de nós. Então nós temos à disposição o próprio Deus que vem a nós. O Deus que quer nos transformar, que quer nos resgatar e quer mudar também a nossa família. Durante o tempo que eu estava preparando essa mensagem, eu também estava lendo o segundo livro de Samuel. Inclusive o pastor Purim Júnior, no Congresso Espontaneidade aqui, citou também. Citou Saul, Davi, Absalão. E eu estava lendo, pastor Jonaí, de novo a história de Davi, especialmente naquele capítulo com Absalão. Eu creio que serve para nós como uma ilustração. Nós não vamos ler o texto agora, mas vamos lembrar daquela tragédia que aconteceu na família real. Aminon abusou da sua irmã Tamar. Foi um estupro, uma violência terrível. E depois um desprezo. Absalão passou a odiar Aminon. Mas ele não reagiu, num primeiro momento, de forma violenta. Mas premeditou uma forma de matar o seu irmão. Davi, o pai, também estava muito irado, porque o seu filho fez isso. E Absalão usou a seguinte estratégia: eu vou convidar os meus irmãos e vou matar Absalão. Convidou o pai também. É interessante, Davi não vai a esse encontro. Não vai. Aminon vai. E é morto pelos servos de Absalão. A partir daí, então, meus irmãos, existe um padrão que é o seguinte: quando o amor para, o que vem depois é só pecado e tragédia. Destruição. A partir daí, Absalão se torna fugitivo, é recebido em outro reino, recebe apoio, e através da intermediação de Joabe, que era o general de Davi, há uma possibilidade de reencontro, de reconciliação. Absalão aceita voltar. Mas é interessante, agora não importa tantos detalhes, depois você pode ler o texto. O texto começa a contar um tempo. Começa a dizer que Absalão esperou 2 anos até matar o seu irmão. Depois que ele voltou, ele passou 2 anos esperando que o pai recebesse. Depois ele passou 3 anos numa revolução. Ou seja, quando a gente começa a fazer as contas, não importa o número, o que importa é: por que tanto tempo? Por que esperar tanto?
Aqui nós temos um caso emblemático que serve para as nossas relações cotidianas. Não com essa dramaticidade, não com estupro, morte, perseguição, revolta. Mas quando nós vamos no final desse capítulo, e encontramos Davi chorando, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Nós perguntamos algo muito simples, ingênuo até, por que ele não chorou antes? Como ele chorou quando perdeu a sua filha? No início do livro. Por que esperar tanto? Meus irmãos, nós estamos diante de um exemplo na história do povo de Israel que pode servir de paradigma para nós. Entenda bem. Toda vez que você retarda o pedido de perdão, toda vez que você retarda aquele abraço de reconciliação, toda vez que você interrompe o fluxo do amor de Deus, você está abrindo espaço na sua casa, na sua família, para o pecado, para o ódio, para a violência, para o distanciamento, para a quebra dos relacionamentos. E se você, como eu, entender assim, mas eu não consigo... Louvado seja Deus. Se você chegar a essa convicção, eu não consigo, diga isso ao Senhor. E se humilhe diante do Senhor e diga, Senhor, eu não dou conta. Eu não tenho forças para isso. De novo, Senhor. Depois de tantas tentativas, depois da traição, depois das injúrias, depois da calúnia, depois de ter sido ferido na face, depois de ter sido obrigado a caminhar uma milha, depois de ter sido lesado, abusado, de novo. Você tem duas opções, assim como eu. Ou nós ficamos com um sistema de retribuição, de mérito, de esforço. Eu só vou até onde ele merece. Eu só vou até onde a lei me obriga. Você já estará num padrão ético elevado. Quero lhe dizer isso, uma boa notícia para você. Você já estará num padrão ético elevado, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas suspenderam totalmente as regras, a moralidade. Você já estará num padrão digno de receber o aplauso, mas não no padrão do reino de Deus. Porque no padrão do reino de Deus, o Pai que é perfeito e que ama sem parar e sem levar em conta a capacidade de troca, de barganha, de retribuição. Esse pai quer ser o seu pai, quer que você pareça com ele. Quer que você se torne filho dele, se torne no sentido da identificação, da manifestação do caráter dele. Entenda uma coisa, eu demorei para entender. Lamento por isso, mas agradeço ao Senhor porque em algum momento eu entendi. A sua família não tem a ver com uma resposta social que você tem que dar a uma tradição cristã. A sua família não tem a ver com a satisfação das suas necessidades físicas ou econômicas. A sua família não tem a ver apenas com a satisfação pessoal de ser alguém realizado, porque você tem que plantar uma árvore, você tem que ter um filho, você tem que escrever um livro, etc, etc. A sua família não tem a ver com isso. A sua família tem a ver com a glória de Deus. O seu casamento tem a ver com a glória de Deus, a glória do Pai Celestial, que manda a sua chuva sobre maus e bons, que manda o seu sol sobre justos e injustos, que é poderoso para capacitar você a perdoar, que sofre com você o tapa no rosto, a dura caminhada de uma segunda milha, as perdas que você sofreu nesse relacionamento que, se fosse pela matemática, você já teria se livrado dele há muito tempo. E não valeria a pena. Mas esse Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, e Ele é amor, e não há nada mais poderoso do que o amor de Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus é poderoso. Ele pode vencer a injustiça, Ele pode vencer o pecado, Ele pode vencer. Que esse amor de Deus, que é invencível, possa lhe despertar, lhe capacitar, lhe encorajar para continuar amando sem parar, sem barreiras. Nós podemos encerrar fazendo uma reflexão pessoal. O que é que nesse momento está impedindo o fluir do amor na minha família? Uma ferida? Uma perda?
uma dívida que não foi paga, uma desonra diante de todos, uma indiferença, uma ingratidão. Qual é a barreira? Eu quero convidar você, à luz da palavra de Deus, a encarar tudo isso que é real, que causa dor, que machuca, na perspectiva de um Deus que pode abençoar você para você marchar, para você caminhar um pouco mais, tendo como alvo o amor perfeito. Vamos orar nesse instante. Amado Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque cremos que a Tua palavra é espada do Espírito, é instrumento que o Senhor usa para tocar em nosso coração. E essa obra do Teu Espírito, ó Deus, não está limitada a nós. O que nós lemos, meditamos, pesquisamos, ouvimos, pensamos, tudo isso agora está diante do Senhor. Mas não somos nós que realizamos a obra, é o Teu Santo Espírito que pode tocar, que pode dar uma visão espiritual, pode abrir os olhos, pode renovar as forças, pode erguer e colocar de pé esse Teu filho que está tão cansado, esse Teu filho que está desanimado. Ó Deus, ergue os nossos olhos para olharmos para a Tua glória, para vermos que a nossa família foi criada para a Tua glória. O nosso casamento foi criado para a Tua glória. Os nossos filhos foram criados para a Tua glória e para o Teu amor. Nós pedimos, ó Deus, clamamos por essa intervenção do Senhor em cada família desta igreja. É assim que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós suplicamos a bênção do Senhor mais uma vez nesse momento, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre o povo de Deus reunido em toda a terra, desde agora e para sempre.